Muito boa noite, pessoal. Então, Gustavo Campos falando aqui, fundador do Ressignificando Vendas, instrutor-chefe, e hoje temos um evento especial, Virei Gestor e Agora. É um evento que, a princípio, era para pessoas com pouca experiência em gestão, mas pelo que eu vi, né, pelo que muitos que eu conheço ali até que estão no grupo, são gestores um pouco mais experientes. E isso é bom. Quem for um pouco mais experiente, já tiver uns 5 a 10 anos de gestão aí, vai conseguir dar uma reciclada, entender um pouquinho, porque a gente encontra muitas pessoas de gestão que estão exercendo a função e ainda continuam fazendo algumas coisas erradas que deviam ter terminado a transição. Transição de vendedor, transição de analista para gestor. E a gente vai falar hoje sobre isso. Virei gestor e agora? E quem é novato? Quem é novato vai ter um grande privilégio. Pegue seu caderno aí, pegue sua folha, pegue sua caneta. Tudo que eu apresentar vai ficar gravado. Você vai poder ver depois essas informações no nosso canal. Nós não vamos fornecer slides, não vamos fornecer esses materiais. Então, se você gostou, você tira um print, você depois olha de novo no replay, você anota numa folha. Mas os slides não vão ser fornecidos, não vai fornecido PDF, nada. Porque é uma aula especial, uma aula que a gente faz nos nossos cursos, uma aula que é geralmente paga. A gente está fazendo aqui para vocês gratuitamente. Então, presta atenção, pega teu caderno e tira dessa aula o que você precisa. Beleza? Então, vamos começar. Vou pedir para o pessoal botar aí os slides. Estamos aqui ao vivo, direto dos estúdios do Ressignificando Vendas. Então, aí, estou vendo aqui slides na tela. Maravilha. Caso vocês queiram se comunicar com a gente, é importante você usar o chat. Nós estamos monitorando aqui nossa internet, aí se estiver um pouco ruim para você, se aproxime aí do seu modem, né? Entre de novo no link, você vai cair nessa mesma sala, não tem mistério. Mas nós estamos transmitindo aqui muito bem, não tem nenhum problema na transmissão. Vamos passando então. Vamos ver a nossa agenda da noite. Nós temos aqui 6 tópicos. Os 6 são importantes. Eu tentei ser ainda resumido para falar disso, né? Virei gestor de agora é quase que um curso inteiro, mas nesses 6 tópicos a gente vai avançar bastante. A transição para uma carreira de gestão. Nós temos que finalizar a transição e você vai entender a importância disso. O papel e a importância do gestor comercial. Muita gente acha que o gestor comercial está lá para resolver os problemas de vendas. E não é só isso. É evidente que a gente tem que resolver problema, mas não é só isso. Responsabilidades e expectativas. Terceiro item, quais são elas para o gestor comercial? Dá para ver se tu está fazendo todas também. Faz uma autoavaliação. Quarto ponto, habilidades e competências indispensáveis. Existem algumas coisas, eu poderia listar aqui talvez 20. E na prática mesmo, pessoal, se fosse ir no detalhe, talvez existissem 100 competências, tranquilo. Mas dessas 100, as que eu vou mostrar resolve 80% do jogo também, com certeza. Agora vamos falar depois de uma agenda, né? Os primeiros 90 dias. Vamos dizer que recentemente você virou gestor. Vamos fazer um projeto de 90 dias? Vou mostrar para vocês como é que a gente orienta esses 90 dias. E depois, a rotina semanal de gestão. Maravilha? Então, esse é os nossos tópicos e vamos para o nosso primeiro tópico. A transição para uma carreira de gestão. Uma equipe bem liderada sempre vai alcançar resultados superiores ao de um indivíduo. Nós ainda acreditamos muito na força individual das coisas. Nós ainda, estou falando nós generalizando, tá, pessoal? Se você não é essa pessoa, tá tudo bem, você está melhor do que a média. Mas na média, ainda existe um esforço de trabalhar sozinho. Não existe um esforço de formar um time, de liderar esse time, liderar as pautas, liderar os recursos, liderar o ritmo. E existe sim uma coisa de eu vou vencer sozinho, vou fazer tudo. O que para alguns, com alto custo de vida, acontece de ele viver bem. Mas para a maior parte, não consegue chegar lá, porque não cuida efetivamente de todos os detalhes. Quem chega alto, chega em grupo, chega liderando resultados formados por esse grupo. Então, fazer a transição para uma carreira de gestão
é deixar de gerenciar somente a si mesmo para gerenciar outras pessoas. Já, às vezes a gente pensa assim, já é difícil me organizar no dia. Imagina eu ter que organizar a vida dos outros. Gestão também não é assim, né? A gente não está empurrando as pessoas. As pessoas que a gente coloca são competentes, sabem o que fazem. No caso do gestor comercial, ele coloca vendedores, coloca distribuidores, coloca agentes, o nome que você quer dar, key accounts, enfim, analistas, pessoas, supervisores, coordenadores. Todas essas pessoas estão abaixo de um gestor comercial. E o gestor comercial tem que fazer essa gestão de outras pessoas. Mas isso não significa que você vai ter que pegar item a item dessa pauta e desenhar para o cara. Aí você recrutou mal, você selecionou mal. E isso é uma matéria para uma outra aula. Aqui a gente está falando de um time que trabalha muito bem já sozinho, mas em grupo e tendo uma gestão como uma orquestra, ele trabalha muito mais, dá muito mais resultados. Então, existem alguns caminhos possíveis dessa transição. Uma delas é você ser vendedor e passar para gestor. Outra é você atuar numa outra área. Acontece, o cara é da área financeira, da área administrativa, da área do marketing, e acaba virando gestor comercial. E o outro é não atua, o cara não atua, nunca atuou em vendas e acaba por algumas qualidades de fazer contatos com pessoas, e se comunicar com pessoas e formar grupos, acaba como gestor comercial, mesmo que não atenda nada de vendas. O que é mais comum? O mais comum, e às vezes por ser mais comum também gera muitos problemas, é o cara migrar de vendedor para gestor, mas acontece muitos problemas. Eu fui 9 anos representante comercial, fui 9 anos vendedor, e estou há 25 anos como gestor. Eu fiz essa transição, e ela não foi fácil. E hoje, como gestor, nós temos a nossa empresa, temos as pessoas, temos os recursos, temos mais de um negócio, e tem que fazer a gestão disso tudo, mas eu também atuo em vendas. Não ainda deixei de fazer vendas. O que significa isso? Significa, depende do teu caminho, tu vai ter que te articular. Mas a melhor transição, se estiver numa carreira corporativa, uma grande empresa, é que tu faça a transição completa. Se você é que nem eu, empreendedor, como dono do negócio, você nunca vai abandonar vendas. Você está sempre envolvido em vendas. Mas se você estiver dentro de uma organização grande, corporativa, que tenha muitos níveis, muitas pessoas, a transição tem que ser completa. Você tem que sair de vendedor ou de outra área para a gestão comercial completa. Você não pode ficar no meio do caminho. Vamos falar disso na sequência. Vamos falar primeiro do sou vendedor, tá? Mudança e transição. Sempre que um vendedor assume uma posição de gestão, ocorrem dois movimentos simultâneos, um de mudança e um de transição. Olha só, aqui a gente está falando de vendedor. O cara entenda as duas palavras, mudança e transição. Mudança significa o quê? Eu faço algumas coisas e agora deixo de fazer. E ao deixar de fazer, eu faço uma travessia. É como se eu estivesse atravessando uma ponte. Enquanto eu estou atravessando a ponte, eu ainda faço um pouco do outro lado e um pouco desse lado. Quando eu faço toda a travessia da ponte, eu fiz a transição. A ponte queimou e eu não consigo mais voltar a ser o que eu era. Essa é o jogo dessas duas palavras, mudança e transição. Mudança do quê? Desse mundo exterior, dessa troca de cargo, dessas novas responsabilidades, de até uma remuneração. Muitas empresas pagam gestores muito bem, outros pagam medianamente, só que também tem alguns gatilhos, alguns variáveis, alguma coisa desse tipo. E tem a questão da transição, que eu faço dentro do meu mundo interior. Eu assumo um novo papel, eu não sou mais o vendedor, fiz a travessia toda a ponte. Eu tenho novos comportamentos, eu tenho novas atitudes. Então, olha que a gente está falando de dois mundos. A gente tem que saber separar isso. A mudança, ela é exterior. Eu saio de um cargo vendedor, que as pessoas me reconhecem, para um cargo gestor, que as pessoas me reconhecem. E a transição é o mundo que está dentro da minha cabeça, do meu jeito de pensar. Vamos ver as três fases? As três fases. E aqui é de uma transição de carreira. Normalmente, essas três fases acontecem e você não precisa ser gestor comercial. Qualquer carreira. Qualquer carreira vai ter essas três fases.
A fase número 1 chama-se fim, a gente vai ver a definição. Número 2, zona neutra. E o 3, o novo começo. A zona neutra, basicamente, é a nossa ponte. Vamos entender assim. Vamos ver a definição. E aí você vai dizer onde você está agora, tá? Identifique-se. Você está na fase 1, 2 ou 3. A fase 1 é o fim. É o momento em que se percebe que as coisas como eram antes acabaram. É a fase em que você precisa deixar para trás os antigos valores e os aspectos que agora fazem parte do passado. Ou seja, eu chego no fim da estrada de vendedor, e essa é a fase 1. Eu já entendo que as coisas não vão mais ser como eram. Eu estou decidido a ser gestor. Aí eu passo para a fase 2. A fase 2 é a zona neutra, é a tal da ponte. Você ainda está no meio do caminho e pode se sentir um pouco perdido e sem rumo. Fique atento para não retomar os velhos hábitos e perder todo o esforço que empreendeu até agora. Pensa bem, um outro exemplo aqui, um outro exemplo. Pensa no exemplo de uma resolução aí de ano novo, uma coisa que você decidiu na virada do ano, que você daqui a pouco vai entrar numa academia e emagrecer. Um exemplo bem clássico. Você fez o mês de janeiro, agora estamos já no mês de fevereiro, e aí daqui a pouco passa mais um mês e você não vai mais na academia, não faz mais aquela dieta, perdeu o entusiasmo. Aqui, se você tá me ouvindo e também é do Rio Grande do Sul, mais no meio do ano começa a esfriar bastante, aí as pessoas já comem mais, já não tem que se expor, já não mostra tanto o corpo assim na rua, usa um monte de casaco, aí esconde tudo o que não quer mostrar. Fica mais fácil abandonar as coisas. O frio te inibe de avançar. Mesma coisa em vendas. Em vendas, você está exposto como vendedor e você já era um razoável vendedor. Só que você quer ser gestor agora. E ao ser gestor, acabou então o fim da carreira de vendedor, vamos entrar na zona neutra. A zona neutra vai se mostrar difícil. Você não é um gestor ainda. Vai ter muita dificuldade. E a vontade de voltar para ser vendedor, mesmo não sendo muito bom, mas você já conheceu alguma coisa, ela acaba sendo bastante grande. Então, esse é o nosso cuidado na zona neutra, é não finalizar a travessia da ponte e voltar ao que tu era antes. A fase 3 é o novo começo. Aí tu atravessou a ponte inteira. A ponte pegou fogo. Então, é a fase em que você se dá conta do propósito da mudança e começa a aceitar essa mudança. É a fase de consolidação do novo papel. Através da consolidação dos novos pensamentos. Você já está pensando diferente. Você está pensando com a cabeça de um gestor. É a fase dos valores, novos valores. Tem valores que são pessoais, não vão mudar. Mas tem valores que são do papel. O papel do vendedor não existe mais. Então, esses ficam para trás. Agora, eu tenho outros valores, eu tenho outros compromissos, outras convicções. Ou seja, um novo óculos para enxergar esse mundo. Beleza? Então, entenda que são 3 partes. E essa transição, você tem que se identificar onde você está. Você já finalizou a fase 2, atravessou a ponte, queimou e já começou a ser gestor e já viu que não tem como voltar atrás, então você está na fase 3. Ah, eu não sei, eu ainda posso voltar, então na fase 2. Eu não sei ainda se eu quero o que eu quero, se eu quero, ou seja, eu estou aqui nessa aula para aprender um pouco mais e ver se eu quero. E 1. Beleza? Tem algum comentário no chat aí, pessoal? Boa noite, estou vendo aqui, né? Boa noite, boa noite. Se você é gestor de vendas de uma empresa pequena e quer ir para uma outra empresa grande, tem que começar como vendedor também na grande? Boa pergunta. Põe na tela aí, por favor. Olha só. Pergunta ali, né? Hoje já é gestor de vendas em uma empresa pequena. Já é gestor. E vai para uma empresa grande. Tem que começar como vendedor? Não, não precisa começar como vendedor. Se você fez o papel de gestor e você desempenha bem esse papel, qual é o nome da pessoa que está ali? Fernando Almirão. Fernando, se você fez essa transição, você não precisa voltar atrás para ser vendedor. Eu até gravei um vídeo lá no Instagram, tu vai encontrar ele, que é justamente isso, né? Eu estava falando justamente de ser vendedor e depois passar para gestor. Se era necessário. É muito bom que você tenha experiência de vendas, mas não é necessário. Tem muitos gestores, e aqui eu mostrei os 3 caminhos, né? Um dos 3 caminhos é ser vendedor. Mas se você
entrar numa outra grande empresa, você vai ter apresentação de currículo, tudo como gestor, e você vai batalhar. O que acontece às vezes numa empresa pequena, você é o gerente geral. Aí você vai para uma empresa grande, você cai para supervisor. Cai é uma analogia, assim, você pode até receber mais até, mas como supervisor. E aí você vai ter coordenador, gerente depois, e assim vai indo. É a empresa mais estruturada, beleza? Então vamos continuar aí. O que é ser um gestor comercial? Se tiver alguma pergunta, taca na tela aí. Mais que um cargo, ser um gestor comercial é uma posição. Então pense bem nisso. Mais que um cargo. A gente entende gestor comercial como um cargo, mas não, ele é uma posição. E essa posição é que nem tu jogar de atacante no futebol, ou jogar de defensor no vôlei lá. Você tem que exercer o papel daquela função. Você não pode esquecer que não é somente ser um jogador. O jogador de vôlei é o cargo. Não, você tem uma posição, e essa posição é estratégica. Você é o levantador do vôlei. Você é o atacante, então você tem uma posição a defender, a honrar. O gestor comercial é aquele que está à frente de uma equipe de vendedores. Ou seja, mesmo que ele não esteja literalmente à frente, porque lá na frente do mercado, lá nos clientes estão os vendedores, mas neste momento você é a peça que articula todo esse jogo. Você dá o ritmo, você dá as campanhas, você dá o incentivo, você dá a motivação, você orienta os esforços, você ajuda, é um pouco de psicólogo também, ouve uma queixa, deixa disso, tal, vamos lá, vamos resolver. Então, tudo isso é estar à frente de uma equipe. As pessoas te procuram para ficar melhor. Então, o gestor comercial, em cargos, ele pode ser um diretor e ser gestor comercial. Uma empresa como a nossa, eu sou o dono do negócio e sou um gestor comercial. Beleza? Sou um diretor que faz a função e beleza, mas estou fazendo lá o meu papel. Mas tem outras empresas que têm uma estrutura grande de gerente, coordenador, supervisores, analistas, tal. E aí vem as equipes de venda. E às vezes as equipes de vendas têm especialidades ainda, que não vamos falar aqui. Mas o gestor comercial pode ter diversos cargos e rótulos, inclusive dono do negócio, sócio mesmo. Ser um gestor comercial é ocupar uma posição de liderança. Olha o que eu falei, a posição. Você vai ocupar, mas essa posição não é sua. Você tem que merecer a posição. Então, você vai ocupar essa posição sendo responsável por gerenciar a equipe de vendedores e liderar a estratégia de vendas. Se você não conseguir gerenciar a equipe de vendedores, os vendedores vão te abandonar. Se você não conseguir liderar a estratégia de vendas, os sócios vão te chamar da empresa que te contratou e vai te perguntar se tu é capaz para fazer a coisa acontecer. E aí tu começa a estar em risco, porque tu não tem equipe de vendas e não tem também o apoio da diretoria. E você é um gestor ali em risco a partir de agora. Vamos ver as responsabilidades. Se a gente exercer bem as responsabilidades de uma posição, de um cargo, você vai começar agora a entender o que você tem que fazer. Essas responsabilidades e também as expectativas, que aí varia de empresa para empresa, você vai ter que ter bem negociado. Ao entrar na empresa, é certo que algumas responsabilidades foram testadas. Você fez entrevistas, você fez testes psicológicos, enfim, você foi recomendado para atender uma posição que tem diversas responsabilidades. Isso fica bem óbvio, geralmente. Mas as expectativas, não. Essa você vai ter que entender no detalhe com quem é o seu líder, o seu chefe lá direto. As responsabilidades de um gestor comercial estão intimamente ligadas às expectativas que a empresa tem dele. Ou seja, eu tenho expectativas que você duplique o meu faturamento. Então, você, a partir de agora, tem uma responsabilidade de acelerar vendas para atingir esse dobro. Não, outra expectativa. Eu, como dono do negócio, contratei um gerente. Eu tenho expectativa que você abra muitos clientes para mim. A partir de agora, o teu negócio é abrir clientes. Se vai atingir o dobro ou se vai atingir 5 vezes, mas não importa. Importa que tu abra clientes. Eu preciso é de clientes. Cada necessidade dessa estratégia da empresa vai determinar uma expectativa. E às vezes as expectativas não estão claras. E o gerente começa a tatear e tentar exercer as responsabilidades muito bem e acaba se prejudicando. Eu tenho que entender as expectativas.
Sempre que uma empresa efetiva um novo gestor comercial no cargo, ela espera, ó, uma empresa está efetivando, contratei, ela espera, expectativas, né, que ele seja capaz de liderar e impulsionar a sua equipe de vendas. Expectativa número um, para que eu vou ter um gerente? Só se ele liderar e impulsionar a equipe de vendas, para vender mais, evidente, né? Eu tenho um gestor comercial para vender mais. Então, este é o principal objetivo. Eu tenho um técnico de futebol, para quê? Para ele ganhar jogos e eu ganhar o campeonato. É isso. Então, não precisaria de técnico. Deixa os jogadores brincar com a bola. Beleza? Vamos lá, alguns itens para a gente entender dessas responsabilidades aqui. Liderança eficaz. Espera-se que ele seja capaz de liderar a equipe de vendas de forma inspiradora e motivadora. Vai prestando atenção nas palavras, tá? Proporcionando direção clara, orientação para alcançar os objetivos da empresa. Ou seja, vamos colocar naquela ideia de novo. Eu sou o dono do negócio e estou contratando você que está me ouvindo aqui. Estou contratando lá o Fernando, quem mais está lá? Alex, Antônio, Fernando. Fernando, Alex, a Adriane, né? Adriane. Então, vão usando o chat aí, pessoal. Vão botando perguntas, vão falando. O pessoal me avisa aí qualquer coisa. Uma expectativa é essa. Eu espero que você faça o que tem que fazer. E o que significa isso? Significa que você inspire o time, que você motive eles, que você dê a direção. Os caras não gastarem o meu dinheiro aqui com campanha errada. Olha como as coisas viram fácil gastar dinheiro. Mas é uma expectativa. Eu quero que tu tenha objetivos bem claros, que tu entenda o que tem que fazer. Outra expectativa, que tu desenvolva o meu time. Eu estou te contratando como gestor, então tu tem que desenvolver o time agora. É esperado que o gestor seja o motor de desenvolvimento da equipe de vendas, fornecendo o treinamento das capacidades que os vendedores necessitam para melhorar sua performance. E aqui, pessoal, aqui tem um grande ponto e você tem que anotar aí. Desenvolvimento da equipe é feito, pelo menos, metade do desenvolvimento da equipe é feito individual. O resto você faz coletivo. Mas existe muita diferença entre os vendedores. E essas diferenças necessitam desenvolvimentos individuais. Nós não estamos no mesmo nível. A equipe de vendas está em níveis diferentes. E elas precisam de coisas diferentes. Uma parte serve para todos. Item 3, melhora da performance. É uma expectativa. Eu quero que tu venda mais, que oriente a turma, eu quero que tu treine minha turma, eu quero que tu melhore com esse treinamento e com essas orientações, o item 1 e 2, né? A performance geral. É esperado que o gestor seja responsável por entregar uma melhora de performance de vendas da equipe, proporcionando o crescimento desejado pela empresa. Número 4, gestão do relacionamento com os clientes. Espera-se que o gestor mantenha e fortaleça os relacionamentos com os principais clientes, além de identificar novas oportunidades de negócio. Ou seja, eu não estou falando que o gestor comercial tem que vender. Eu estou dizendo que você tem que identificar oportunidades. Quem é o especialista em vendas é o vendedor. A gente está falando aqui de gestor. Mas, como eu falei no início, se você tiver uma pequena empresa, se você for o dono da empresa, um sócio, geralmente você está envolvido em vendas também, além da gestão, em vendas também. Mas se a sua empresa cresce, você vai começar a botar gestores para tocar essa operação, vendedores para fazer vendas. Mas em algumas vendas ainda é necessário chamar o diretor, chamar o grande gestor geral, chamar talvez o dono da empresa, porque as coisas são complexas mesmo, eu preciso de ajuda. Beleza? O item 5, expansão da carteira. Agora sim, eu tenho uma expectativa que você amplie o meu negócio. E eu preciso ampliar meus negócios como? Abrindo clientes. Espera-se que o gestor, além de identificar novas oportunidades de negócio, seja o responsável por planejar a estratégia que será implementada para a expansão da carteira. É natural que as empresas queiram crescer ano a ano. E se eu não conseguir expandir a carteira para novas regiões, dentro da mesma região com mais clientes, tirar clientes da concorrência, eu vou ter um problema de entregar a meta. Então, a grande expectativa de todas, eu falei de 5 expectativas que vão alinhar essas responsabilidades. A grande expectativa é essa. Se essa não for atingida, as 5 não importa.
que o gestor comercial faça a equipe de vendedores bater suas metas mês a mês. Essa é a grande expectativa e ponto. Se você estiver fazendo isso, vai ser exigido outras expectativas, as que eu falei acima. Mas se você não estiver fazendo isso, não adianta você ficar explicando que você estava fazendo desenvolvimento, que estava ampliando a carteira, que estava isso, tá? Essa justificativas vai ter uma validade muito curta. Daqui a alguns meses você não vai estar mais nessa empresa aí. Mas quer ter segurança? Então você entenda o que você tem que fazer para ser um gestor melhor. Estude, implemente, existe uma nova gestão na área. Implemente essa nova gestão. Não é a gestão que te ensinaram 5 anos atrás. Não é a gestão que o antigo gestor aí da própria empresa que tu tá fazia. E existem coisas novas. Todas as profissões, pensa nos médicos, nos fisioterapeutas, pensa aí em qualquer profissão, nos advogados, nos administradores de empresa, nos engenheiros. Cada vez se inventa uma coisa. Os prédios nossos, que os engenheiros levantam, não são iguais aos prédios de 20 anos atrás. Mudou, a engenharia mudou. Hoje é muito mais ousada, é muito mais capaz. Então, isso se consegue com o quê? Com um novo conhecimento. Como é que eu vou ter segurança? Bata a meta todo mês. Como é que eu bato meta todo mês? Com um conhecimento atualizado. Mas basta só saber? Não, tem que saber e aplicar, é evidente. Né? A gente está falando aqui da gestão. A gestão é uma coisa prática. Nosso terceiro ponto. Está passando rápido aqui os pontos, né? Estamos 6 pontos. Esse é o terceiro. Já estamos na metade. Beleza? Mas é bastante útil. Tudo que eu estou falando aqui é bastante útil, principalmente se você for um gestor que está nos primeiros anos da sua carreira. Vamos falar de habilidades e competências indispensáveis. Primeira delas, você é um gestor. Você tem que saber se comunicar. Você não precisa ser um grande orador, não precisa dar palestra. Mas para a sua turma, você tem que ser capaz de reuni-los num Meet, num Zoom, e fazer uma reunião muito boa, comunicando para eles a visão, as metas, os objetivos da empresa, compartilhando informações sobre o que está acontecendo na equipe, com a empresa. Isso é importante você ter esse domínio. É uma competência. Número 2, você é um gestor. Se você não estiver vendo à frente dos seus vendedores, quem é que está vendo? Vai todo mundo batendo no muro daqui a pouco. Você tem que ser a pessoa que diz, pessoal, desacelera, vira para a esquerda, porque tem um muro aí. Você está planejando. Decidir que o trabalho precisa ser feito pela equipe de vendas ou por terceiros para atingir os objetivos propostos pela empresa. Isso é planejar. Eu quero fazer uma meta de 50 mil e até hoje eu só fiz 40. Eu tenho que planejar. Não vai acontecer o acaso e nem por sorte. A concorrência não vai facilitar para ti. Você tem que planejar o que fazer. Número 3, organizar. Determinar os recursos necessários e o bom uso deles, para desempenhar cada trabalho ou projeto e decidir que membros da equipe fazem o quê. Eu estou referenciando alguns vídeos, porque eu estou fazendo diversos vídeos lá no YouTube ou no Instagram. Diversos é quantos? 2 por dia. 2 por dia de mais ou menos 6 minutos, 7 minutos. Tem uns que vai a 10 minutos. São dicas muito práticas para a gestão. Já deve ter lá 15 ou 16 dicas liberadas, tanto no Instagram quanto no YouTube. E eu falei de uma dessas que tem a ver com essa organização. Geralmente, os gestores, eles têm recurso à disposição, só que não usam 100% dos recursos. Eles olham mais para o que está faltando e menos para o que tem. Parece que o que falta atrai mais. Mas você nunca vai ter, presta atenção, você nunca vai ter tudo o que você precisa. Você está sempre otimizando o que você tem, fazendo o máximo com o que você tem. Os melhores gestores do mundo não têm todos os recursos que precisam. Eles têm que organizar. Beleza? Número 4, treinar. Você já viu que uma das expectativas é que você desenvolva o time de vendas. E você, para treinar, você tem alguns caminhos. Mas os mais óbvios são você assumir o treinamento ou você contratar alguém. Eu aconselho o quê? Os dois. Você assume o treinamento, você treina tudo que você sabe, e o que falta, o próximo nível, você contrata alguém. Mas você não se abstém, você não deixa de ser o principal treinador do seu time. Então, você vai avaliar o nível de habilidade de cada vendedor,
para oferecer as oportunidades de instrução que cada um da equipe precisa. Número 5, acompanhar, monitorar. Estou falando aqui de habilidades, tá? Habilidades de competência que você tem que ter. Você é um gestor. Você não pode deixar o jogo avançar sem que esteja sendo observado. Aqui nesse ponto, geralmente entra o que é possível fazer uma aula inteira sobre indicadores de gestão. São diversos tipos de indicadores para diversos tipos de objetivos. Mas entenda, você tem que garantir que o trabalho está sendo feito conforme combinado. E que cada vendedor está tendo sucesso com as suas tarefas e projetos. Porque se você não monitorar fase a fase dentro de um mês, por exemplo, vai chegar no final do mês e você vai se surpreender que a turma não andou, porque não teve liderança mesmo, não teve gestão. Você tem que acompanhar. Olha a frase que eu vou dizer. Eu sempre digo isso em todas as consultorias que a gente faz, em todos os treinamentos que a gente faz. Se não tem indicadores na gestão, não tem gestão. Tem esforço para vender mais, mas gestão não. Beleza? Número 6, avaliar. Medir o desempenho individual dos membros do time, comparar o seu desempenho com os níveis necessários e oferecer a eles retorno valioso para que tenham sucesso. Isso é muito importante. Esta tela aqui é muito importante. Por quê? Porque, às vezes, a gente faz o número 5, que é você monitorar, você medir os indicadores. Mas você não os avalia desta forma que está escrito aqui. Existe um ideal para aquela região. O ideal é estar abrindo 3 clientes por semana. E este vendedor está abrindo 1. No outro, o ideal é abrir 5 clientes por semana. A realidade é outra. E ele está abrindo 7. Então, são 2 tipos de vendedores que, pela minha avaliação, um é bem melhor do que o outro, por este indicador. Aí, se eu mudo o indicador, este está abrindo menos clientes. Só que para cada cliente, ele vende 10 mil reais. E esse outro está abrindo muitos clientes. Mas para cada cliente, ele vende só 500 reais. Então, por esta variável, este vendedor 1 é muito melhor. Então, veja, qual é o vendedor melhor? Depende de como você está avaliando o jogo, que depende de como é a estratégia que você precisa, a expectativa, lembra? 7, contratar. Vamos lá. Encontrar no mercado indivíduos com habilidades ou habilidades em potencial. Eu posso ter a habilidade ou o potencial de desenvolver, tá? Comprometimento, eu tenho que ter. Confiança para terem sucesso na posição e garantir o seu emprego. Ou seja, é uma função, é uma competência. Saber contratar bem é uma habilidade. E às vezes tem gestor que não contrata bem. Contrata os amigos, contrata os indicados, contrata as recomendações que o cliente deu, só que não sabe fazer uma boa seleção, um bom recrutamento. Acaba que a equipe sofre. A equipe começa a botar gente pior dos que os que já estão. E deveria ser o contrário. Eu só vou contratar alguém se for melhor do que o que saiu. Porque se fosse para ser pior, eu fico com quem saiu. Beleza? 8, demitir. Ai. Aqui dá um medo, né? Por que dá um medo? Porque tem cara que não sabe demitir. E cara, aqui eu falo de homens e mulheres. Não sabem demitir. Ao demitir, o cara quase gera um processo judicial, porque a demissão é errada, a demissão é raivosa, a demissão é feita no momento de tensão, de raiva. Você gera um dano, você gera uma relação rompida para sempre. Essa pessoa que sai fala só mal. Passou 10 anos aqui gostando, saiu num dia só, ela rotulou para sempre, é uma empresa para se falar mal. Então, demitir e remover da equipe profissionais que não são capazes de fazer as contribuições necessárias para si mesmos ou para a equipe ser bem-sucedida é uma das responsabilidades que você tem como gestor. E eu digo assim, para muitos, e até para mim, é difícil. Mas você tem que acostumar. Você tem que acostumar. Por quê? Porque vai fazer parte do jogo. Eu espero que você contrate bem para demitir menos. Se você contrata mal, você vai demitir bastante. Beleza? A grande competência, que está alinhado lá com a grande expectativa.
Garantir que a equipe de vendedores bata suas metas mês a mês. Tudo, desde a comunicação que eu falei, até a demissão, contratação, avaliação, monitoramento, tudo está orientado para que você consiga fazer com que estes vendedores que você está agora liderando bata a meta mês a mês. Vamos falar dos primeiros 90 dias. Tem algum negocinho no chat aí? Estou vendo que tem uns comentários ali gerais, né? Depois eu olho, pessoal, tá? Se tiver uma pergunta, pessoal, vai me botar aí. Que quero ser aqui a pessoa que prometeu uma entrega e entrega acima do que foi prometido. Então vamos lá, isso é bastante importante e não tem em livro nenhum, os primeiros 90 dias como gestor. Primeiro ponto desses 90 dias. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar assim. Vou voltar um slide aqui, vamos voltar aí. Primeiros 90 dias como gestor. Eu já estou há mais de 90 dias, eu já estou há um ano, não importa, não importa. E entenda agora como os próximos 90 dias de um novo gestor. Um gestor que entendeu agora de transição, que talvez não tinha feito completa, entendeu de expectativas de responsabilidades, e está faltando umas 3 ou 4, não é muito bom nessas 3 ou 4, já sabe onde tem que se desenvolver. E agora, os próximos 90 dias, a gente tem que bater esta pauta que eu vou mostrar para vocês. Beleza? Então vamos lá. A Caroline está dizendo que ela se tornou coordenadora, gestora, há 5 dias. Olha só. E para ela. Então, Carolina, esse aí é para ti esse evento aqui. É Evento Go, virei gestor agora. A Carolina falou que está há 5 dias. Vocês estão vendo no chat aí também, né? Então, maravilha, que bom. E que bom que tu chegou aqui. Que bom que tu chegou aqui. Eu acho que muitos de vocês estão numa situação semelhante, assim, à da Carolina, que é uma pessoa que está iniciando. E esse início, Carolina, está 5 dias, tu vai ver que tu vai estar daqui a pouco há um ano e vai estar aprendendo muito ainda. Só que tu está tendo acesso agora a um jeito de pensar que talvez muitas pessoas com 5 anos não têm esse pensamento. Então, segue até o final aqui, tu vai entender essa pauta de 90 dias aqui. Tu está dentro desse período. Fazer a transição. Um dos movimentos mais importantes no início da carreira do gestor comercial, principalmente para aqueles que atuam como vendedor, é estabelecer de fato a transição mental. Estou falando aqui, mente. Para o novo papel. Você, às vezes, está num papel de gestor pensando ainda como vendedor. O vendedor pensa diferente. Se pensasse igual, não precisaria ter 2 funções. Uma já bastava. Eu faço alguém ser gestor para que ele pense diferente, para que ele possa ajudar os outros vendedores. Mas se ele pensa igual o outro vendedor, ele não consegue pensar diferente. Ele não ajuda. As melhores ajudas que você tem, agora presta atenção comigo aqui, na vida pessoal, você está com um problema sério, está te angustiando, está te deixando ansioso, tu não consegue dormir. E aí tu fala pro teu namorado, namorada, marido, esposa, ou melhor amigo, melhor amiga. Tu fala o problema, mas tu escolheu essa pessoa e tu botou esse rótulo, melhor amigo, melhor amiga. Tu fala e a pessoa, por que tu fala para essa pessoa? Porque ela te dá a direção, ela te dá a linha reta, ela te dá as perguntas, ela não vai passar a mão na tua cabeça. Ela vai querer que tu resolva, ela vai fazer tu abrir os olhos. Isto é, tu fazer a transição mental. Sair da vitimização, sair do coitadinho, sair do chorinho, e a pessoa te dá uma sacudida e vamos lá e vamos resolver. E aí você faz a transição para um papel mais empoderado e resolve. E você agradece ela. Então é isso. Você vai ter que fazer essa transição completa. E para isso você pode precisar de ajuda. Busque ajuda, busque o seu líder, busque a dificuldade que você está tendo, pergunte para ele: olha, eu estou pensando assim, eu estou há 5 dias, eu estou há 10 dias, eu estou há 6 meses, eu estou pensando assim. Isso vai estar certo? Você pensaria assim também? Como é que você pensaria? Vá fazendo perguntas. Mostre, não precisa ficar vulnerável só para você mesmo. Mostre a vulnerabilidade, mostre as suas dúvidas, mostre os seus problemas para pessoas que vão saber tratar disso, né? E empresa, às vezes, tem que cuidar. Uma empresa, quanto maior a empresa, mais a política da empresa também exerce, a política do poder. Tem pessoas que não vão querer te ajudar, tem pessoas que vão querer te ajudar, seleciona as pessoas certas e vai tendo esses mentores ao longo da tua carreira. Vai adiantar bastante na transição.
Olha só, em 90 dias, a transição precisa estar totalmente solidificada. Na tua mente, estou falando dentro daquela cabeça. Ingresso formal no cargo, primeiro tempo. Ó. Tá vendo? Quanto mais para a direita, mais tempo. Eu entrei agora, estou há 5 dias. Fim da primeira semana, onde a Carolina mais ou menos está. Fim do primeiro mês, tem um momento. Eu estou subindo, ó. Eu estou subindo na transição. Fim do segundo mês e fim do período. 90 dias eu defini. Eu me permito ainda fazer essa transição em 90 dias. Não é romper, não é romper. Você não pode romper totalmente. Toda a experiência de vendedor você vai levar para frente, você vai ensinar. Então você precisa de 90 dias para fazer essa transição. Número 2. A gente está falando de uma agenda de 90 dias aqui, tá? Acelerar o aprendizado. Em 90 dias, além de você buscar a transição mental estar completa, você vai buscar o aprender. A nova posição vai exigir de você um novo tipo de conhecimento. Cada vez que um novo líder fracassa, a incapacidade de aprender está entre as causas disso aí. A falta de um plano de aprendizado agrava essa situação. Então, avalie com profundidade, o mais antecipadamente possível. Não importa, eu estou há 1 ano, estou há 2, perdi tempo. Não, começa agora os 90 dias, vê o que tu precisa aprender. Quais são as questões que realmente são importantes para esse momento que tu está vivendo, para 90 dias à frente. Por que tem que ser 90 dias? Porque tu tem que começar a aprender agora, depois vai ficar um pouquinho mais conhecedor, depois você vai ficar um bom conhecedor, depois, aí vai dar resultado. Então você tem que ter 90 dias para o aprendizado de hoje dar resultado em 90 dias. Não tem o que você possa aprender hoje já e botar e já está pronto. Isso aí tu faz todo dia, um pouquinho a cada dia, mas é um plano de 90 dias. A agenda do aprendizado são perguntas. Pensa aí, né? Pensa comigo. Essas perguntas, pessoal, já faz 25 anos que eu estou na empresa. Eu faço essas perguntas. O que eu preciso aprender? A gente tem lá na empresa em torno de 4.200 livros de negócio. A gente compra por ano uns 500, 550 livros de negócio. A gente está sempre buscando aprender. E eu aprendo com cada aluno, aprendo com vocês, botando no chat as coisas, aprendo conversando numa entrevista, aprendo preparando uma aula como essa. Então, o que eu preciso aprender? Para a aula de hoje, eu preciso aprender as angústias de um gestor novato. O que ele precisa ouvir? Porque eu não tenho um semestre para fazer ele melhorar. Eu tenho 1 hora. Eu tenho que ensinar ele em 1 hora que ele precisa aprender. Então, eu tenho que fazer muita seleção, muito conteúdo, tem que ser uma coisa para o Brasil, tem que ser uma coisa adaptada para a nossa realidade, não pode ser viagem de livro que importado, que foi traduzido para cá. Tem que ser o nosso chão, a nossa rua, o nosso mercadão. Então, qual o impacto da minha gestão isso vai causar? Então, qual o impacto desse conhecimento na minha gestão isso vai causar? Ou seja, eu vou aprender a fazer uma melhor reunião de feedback. Beleza. Qual é o impacto na gestão que isso vai causar? Tu tem que ter uma expectativa. Eu vou, na cada reunião que eu fizer, a pessoa vai sair melhor da reunião. E saindo melhor, ela entrega mais resultados. Então tá, é esse impacto. Agora tu mede. Pergunta ao final de cada reunião de feedback para a pessoa que tu deu o feedback. Me diz aí, meu amigo, Joãozinho, Mariazinha. Me diz aí, Fernando. Me diz aí, Caroline. O que eu fiz agora de feedback, melhorou tua vida ou não melhorou? Tu sai melhor dessa nossa reunião aqui de 15 minutos ou não? Aí, vamos dizer que fosse vendedor, né? Não, eu saí bem melhor, clareou muito. Maravilha, eu atingi o meu objetivo. Como ou com quem eu posso aprender isso que eu quero? Feedback, por exemplo. O fulano de tal é muito bom em feedback, vou aprender com ele. O fulano tem um curso de feedback, vou aprender com ele. Por quê? Porque você mapeou que feedback é importante para você. Você vai aprender o que você precisa. Beleza? Número 3. Conhecer a equipe. Esta equipe compreende pelo menos uma reunião. Esta etapa compreende pelo menos uma reunião de boas-vindas com a equipe. Aqui eu estou imaginando um cara que está recém começando, tipo a Carolina que está aqui nos ouvindo. Então está recém começando como gestora. Então vamos fazer aquela reunião de boas-vindas. Tem aquela reunião formal, né? Junta todo mundo, pessoal, essa aqui é a nova gerente, tal, está aqui como gestora, parabéns, palmas, não sei o que, tal, fulano de tal, beleza. Mas depois tem a reunião da equipe, que começa a se alinhar as coisas, que começa a se apresentar as pessoas. Né? Uma reunião breve,
mas uma reunião para tu conhecer um pouquinho mais profundo as pessoas da tua equipe, o que elas fazem, como é que elas estão. Então, as boas-vindas em grupo. Dá as boas-vindas ao time, faça a sua apresentação pessoal e conte a sua experiência. Hoje eu contei para vocês algumas das minhas experiências. Ah, fui 9 anos representante comercial, não dei detalhes, né? Mas poderia dizer, eu trabalhava no segmento de moda, moda feminina, eu tinha um grande escritório, atuava no Rio Grande do Sul inteiro, Santa Catarina, Paraná, cidade de São Paulo. Isso foi há 25 anos atrás. Depois de encerrar essa ponte de 9 anos, fiz minha empresa, minha primeira empresa, essa, Ressignificando Vendas, estou há 25 anos. Isso aí, estou contando para vocês, e vocês entendem, essa pessoa aí tem uma experiência legal, tem muito tempo, tem isso. É esta apresentação que você tem que fazer para a sua equipe, para a pessoa começar a acreditar em você, que você sabe o que está fazendo ali. Permitir que todos se apresentem, cada um vai contar o que faz hoje, beleza? E passar a visão para os próximos meses. Olha, estou entrando aqui na empresa, pessoal, tu já tem entendido as tuas expectativas com o sócio, que a gente contratou, né? Estou entrando aqui na empresa para a gente fazer isso. Eu quero saber se vocês, o que acham dessa visão, o que acham desse meu sonho aqui de 90 dias, de um ano. Pergunta para eles. Nos encontros individuais agora, você vai conhecer pessoalmente cada membro. Aí os encontros individuais pode demorar 1 hora por cada um. Tu pode fazer ao longo de uma semana, não tem problema. Mas não demore mais do que 15 dias para fazer um contato com todos. Tu vai falar de objetivos, de sonhos, tente falar. Às vezes os sonhos é um pouco difícil porque você não tem uma relação tão íntima assim. Mas tem pessoas que se soltam fácil. E é bom entender do sonho das pessoas. Entender suas responsabilidades, desafios, quais são os medos que a pessoa tem. Pessoa da tua equipe, né? E revisar o desempenho e conhecer a sua realidade, força e fraqueza. Ou seja, você que é a Mariazinha, vamos ver aqui. Ó, Mariazinha, tá aqui, tá bem na meta, hein, Mariazinha? Parabéns. Vamos ver o Joãozinho agora. O Joãozinho entra na sala, a Mariazinha saiu. Joãozinho, vamos ver teus números aqui. Joãozinho, tá defendendo uns vários meses, não bate a meta, o que tá acontecendo? Me conta aí. Como é que eu posso te ajudar? Aí tu vai conversar com o Joãozinho. Beleza? Isso são os encontros individuais. Número 4. Estamos falando aqui da agenda de 90 dias, tá? Várias coisas que você vai botar em 90 dias. Diagnosticar a situação da equipe de vendas é uma etapa muito crítica, pois permite que o gestor compreenda a realidade enfrentada pela equipe e identifique os fatores que impactam diretamente o desempenho nas vendas. Ou seja, eu conversei com todo mundo já, eu me apresentei, eu já estou vivendo esse negócio, mas agora é a hora de eu entender um pouquinho mais qual é o momento que a gente está vivendo. E para isso, eu sugiro 4 momentos. Aqui são tipos de momentos, tá? Esta equipe que eu entrei agora para fazer gestão está em crescimento. Ou seja, mês a mês está crescendo. Pode não ser isso. Esta equipe está em oscilação. Um mês sobe, um mês baixa. Um mês sobe, um mês baixa. Outra realidade. Esta equipe está em estagnação. Ou seja, vende só esses valores aqui todo mês. Sempre igual. Ou pior, esta equipe está em queda. E todos esses itens, pessoal, são momentos que você, como gestor, pode entrar. O antigo gestor, que estava já tendo crescimento, recebeu uma proposta melhor do mercado e deixou a vaga em aberto. Ou o outro gestor, que não era muito bom, estava em queda, aí tiraram ele e botaram você. Tudo é motivo de você entrar numa empresa. Você não entra só em queda, você entra também em crescimento, oscilação e estagnação. Vamos ver o crescimento? Nessa situação, a equipe de vendas está obtendo um sucesso contínuo, com resultados positivos e crescimento nas vendas. Beleza. Não tem dúvida. Cresce. O desafio aqui, pessoal, é manter o ímpeto nesse crescimento. É não deixar a acomodação se instalar. É buscar oportunidade. O gestor pode focar e identificar, por exemplo, as práticas de sucesso que está dando certo para cada um e tentar compartilhar isso com a equipe e estimular mais coisas para que todo mundo desenvolva habilidades e não deixe a peteca cair. O item 2, oscilação. Altos e baixos, né? A oscilação indica uma instabilidade. Como é que está a tua empresa hoje? Aqui eu estou mostrando esses itens, pessoal, para você se encontrar. Onde você está? Que tipo de gestão você tem que fazer? Para qual desses momentos? Então, a oscilação indica altos e baixos. Beleza? Então, o desafio aqui é identificar as causas das flutuações. Por que aumenta e por que cai?
e desenvolver estratégias para estabilizar, ou seja, tentar cair menos. No próximo mês, menos ainda. No próximo mês, nada. É tentar fazer com que não tenha os dentes para cima e para baixo. Isso pode envolver o aprimoramento da gestão de oportunidades. Não estou tendo vendo oportunidades, eu invisto tudo nesse mês, conquisto as oportunidades e não trabalhei as oportunidades para o próximo mês. Pode ser isso. Falta abraço, falta equipe, falta técnica, falta conhecimento, alguma coisa falta. O foco em prospecção consistente não existe, por exemplo. A redução da dependência de cliente sazonal. Esse aqui eu tenho um cliente que me compra todo mês, e um mês sim, um mês não, e ele muda o gráfico. Então, estou dependendo dele. É ruim você fazer gestão de uma equipe que dependa de alguns clientes. Item 3, estagnação. Vendas constantes. Ou seja, não é constante para cima, tá? Constante é no mesmo lugar, não muda nunca, nem para baixo, nem para cima. Pode não ser tão ruim assim, mas não é legal. O legal é que está crescendo, porque a meta cresce, né? Então, significa que o desempenho está estagnado. As vendas permanecem constantes ao longo dos meses. Então, o gestor deve buscar o que nesse momento? Identificar as razões dessa estagnação. Por quê? Por que paramos de crescer? Encontrar nessa busca novas oportunidades, seja através de expansão de novos mercados, seja de lançamento de novos produtos, seja da melhoria de atendimento ao cliente. Vai ter que descobrir uma estratégia para sair dessa estagnação. E a coisa que todo gestor teme, a queda, porque a queda necessita resposta urgente e solução urgente. Nessa situação, a equipe de vendas está enfrentando uma sequência de resultados negativos, com queda nas vendas. E aí você entra agora. Você vai ter os seus 90 dias. Ninguém vai te tirar em 90 dias, muito difícil. Mas em 90 dias, tu tem que mostrar já alguns resultados positivos. Então, o gestor deve agir rapidamente quando estiver em queda, para reverter todo esse cenário ruim, identificar os problemas que estão acontecendo, fornecer suporte, fornecer treinamento para os vendedores, até mesmo reavaliar a estratégia de vendas como um todo. É importante você ter uma resposta e implementar essa solução. Pauta número 5 agora. Você já sabe em que momento você está. Vamos ajustar a estratégia agora para essa situação. Você pesquisou lá antes, né, as expectativas do sócio, dos donos, do seu gestor, as responsabilidades do cargo, a estratégia que a empresa tem. E agora você tem uma situação que você identificou. A minha equipe está em queda. E a empresa quer crescer 20% abrindo clientes. Então, eu tenho que ajustar isso. Essa situação de queda vai ter que parar para que eu consiga começar a abrir clientes. Por que estamos caindo? Por que não estamos abrindo clientes? São perguntas que vão te fazer esse diagnóstico. Quanto mais preciso esse diagnóstico for, mais você vai conseguir achar respostas fáceis. E aí você vai usar o que a gente chama de psicologia situacional. O que significa isso? É você saber lidar com mentes que fazem parte desse grupo, dependendo da situação, do momento. Então, compreender a psicologia dos vendedores em cada uma das 4 situações permite que o gestor atue de forma empática, eficaz e direcionada, maximizando o potencial de sua equipe e alcançando resultados mais consistentes. Ou seja, uma equipe em queda tem uma psicologia, às vezes é de não acreditar em si mesmo, é achar que não são bons. Uma equipe que está crescendo é uma equipe confiante, uma equipe que está disposta a cumprir desafios, mas também tem coisas ruins, uma equipe que às vezes tem ego inflado, não ouve, não se atenta aos perigos e acaba caindo rapidamente também. Então, lembrando, os nossos 4 momentos: crescimento, oscilação, estagnação e queda. E entenda qual você está vivendo e entenda como é que está a cabeça da turma, porque você vai ter que fazer gestão mexendo com esta cabeça. Pauta número 6, estabelecer metas e expectativas. Você é o novo gestor, você dá as metas, define metas de vendas claras para a equipe. Mas ninguém está batendo meta. Define metas intermediárias, para que as pessoas comecem a avançar em cima das metas. E apresente as expectativas de liderança quanto à atuação dos vendedores. Ou seja, você vai dizer o que você espera de cada um dos vendedores, o que você espera da equipe de vendas, quais são os resultados que vocês querem que sejam alcançados, quais são as atitudes que eles têm que demonstrar. Você é um gestor, você tem que ter essa conversa. Então, as metas devem ser muito claras, conhecidas de todos, e aqui não é só meta de venda, tá?
metas de diversos indicadores. Lembra que tu tem que mensurar? E lembra do exemplo que eu dei, vendedor 1 e 2, um era bom em faturamento e o outro era de abertura de clientes. E os dois eram bons quando mudava o indicador. Então, tu tem que ter mais de um indicador. As metas têm que ser específicas, eu tenho que ser mensuráveis, eu tenho que saber medir, tem que ser realista essa meta, eu tenho que saber como alcançar, mesmo que eu não saiba todo o caminho, eu tenho que saber uma grande parte, ela tem que me desafiar e ela tem que ser pessoal e alinhada com a empresa. Ou seja, eu coloquei a minha vida nessa meta. Ao realizar a meta, eu conquisto meus objetivos pessoais também. Eu compro as coisas que eu quero, eu pago as minhas contas, eu dou à minha família o sucesso que eu imagino que te mereça. E de expectativas que tu vai dar para a tua equipe, por exemplo, em 90 dias. Ó, alcançar as metas de venda, pessoal, uma expectativa. Outra, manter uma atitude positiva. Não vamos desistir. Não vamos, missão dada, missão cumprida. Aquela coisa de manter uma atitude sempre em guerra, sempre para frente. Manter a produtividade alta, uma expectativa. Aí tu vai ter que exemplificar o que é a produtividade, onde é a produtividade. Fornecer um excelente atendimento. E tu vai ter que dizer o que é um atendimento ruim, o que é um médio, o que é um excelente. Desenvolvimento contínuo. Tu vai ter que mostrar o plano de desenvolvimento. Tem uma expectativa, pessoal, que a gente vai se desenvolver muito em 90 dias. Por isso eu montei esse plano aqui. No mês 1, a gente vai fazer esses treinamentos, no mês 2, esse, no mês 3, esse. Aí sim, tu deu expectativa e plano, concretude, meta. Pauta número 7. Eu fiz bem esmiuçado, mas tu vai ver que essas coisas é bem possível de fazer em 90 dias, porque elas são um trabalho que tem que ser feito, não tem outro. Garantir ganhos iniciais, 90 dias. Ganhos imediatos consolidam a credibilidade e criam um movimento positivo, que pode dar origem a um ciclo virtuoso de crescimento. Ou seja, se você passar os primeiros 90 dias e não der resultados positivos, talvez você não consiga recursos e energia, apoio dos outros para mudar essa situação. Então, nas primeiras semanas, o gestor precisa identificar oportunidades de crescimento a fim de consolidar a sua credibilidade pessoal como líder. Veja, nas primeiras semanas, não é nas últimas. Por quê? Eu identifico as oportunidades na primeira, começo a trabalhar para que algumas coisas deem certo em 90 dias. Então, nos primeiros 90 dias, é indispensável que o gestor entregue resultados acima da linha média de crescimento para a empresa. Ou seja, eu vinha no resultado de vender 100, 110 mil por mês com a minha equipe. Agora passei a 150, 160. Ou seja, houve uma melhora boa, houve uma melhora de 30% aí, então vamos comemorar esse melhora. Não é o que precisa, talvez, mas é uma melhora. Eu consigo mostrar esse resultado, e ele é meu, eu fiz a gestão dele. Então, ao garantir ganhos iniciais, será mais fácil motivar a equipe, estabelecer um ciclo positivo de crescimento e sucesso que impulsionam o engajamento, o foco e a motivação dos vendedores. Ou seja, quanto mais eu conquisto, quanto mais eles veem que estão conquistando coisas, mais a confiança aumenta, mais o engajamento do grupo aumenta e mais a ligação com você, que é uma pessoa novato no caso, começa a se reforçar. Vamos falar de 5 estratégias, então, para garantir ganhos iniciais, já que esse é um ponto importante da nossa pauta. Primeira, metas realistas. Estabeleça metas alcançáveis e realistas para os primeiros 30 dias. Mas tu pode me dizer assim, mas Gustavo, a minha equipe está 50% da meta. Como é que eu vou fazer uma meta que não seja 100%? A meta do 100% existe, está lá na frente. Mas agora é sair dos 50 para os 60. Depois dos 60 para os 70, depois dos 70 para o 80, e tu vai fazendo esses degraus. Isso é trabalhar de forma realista. Tu não esqueceu 100%, só que tu está mostrando caminhos de 10 em 10. Então, certifique-se que a meta sejam muito desafiadoras, sim, é desafiadora, mas também tem degraus menores para a gente alcançar. Ao alcançar essas metas iniciais, os degraus menores, os vendedores verão que o plano está funcionando e ficarão mais motivados a continuar aderindo a ele. Número 2, dessas 5 estratégias do ganhos iniciais. Oportunidades de vendas rápidas. Identifique isso. Veja oportunidades de venda que possam ser concretizadas rapidamente. Identifique nas primeiras semanas elas e trabalhe para fechar. Né? Inclua produtos de entrada no mercado, vendas adicionais para clientes, negociações que estavam já em negócio, em estágio avançado, traz para a mesa e vão tentar resolver isso e fechar negócio. Ao priorizar essas oportunidades, a equipe terá uma sensação de progresso e verá resultados positivos rapidamente.
Então, prioriza para ter ganhos iniciais. Número 3, campanha especial. Das 5 formas de você ter ganhos iniciais. Uma campanha rápida por tempo limitado. Ofereça prêmios, bônus, comissões extras para os vendedores que atingirem as metas específicas durante a campanha. É muito importante que você está entrando, que você organize um clima de trabalho, um clima de conquista. E uma campanha nova que nunca foi feita antes dá esse clima. Então é importante você negociar isso aí. Esses incentivos adicionais podem criar esse senso de urgência, de motivação para a equipe nesses primeiros 30 dias desse seu plano. Número 4, foco em produtos estratégicos. É a quarta maneira de você ter ganhos iniciais. Selecione um produto ou um serviço que seja estratégico, ou seja, é importante você vender ele. Ele vai ser o destaque da campanha. Isso pode ser um lançamento, eventualmente, se for o momento certo, de um produto. Pode ser um item com uma margem de lucro alta, então eu vou promover ele. Pode ser um produto que esteja alinhado com as metas de crescimento da empresa, vou promover ele. Ou pode ser um produto de bom giro, que já está vendendo, mas está vencendo. Ele tem uma validade, e eu vou acelerar para não vencer. Ao concentrar os esforços de vendas nesse produto ou serviço, você cria um senso de propósito e direcionamento para a equipe. Nossa quinta forma de ter ganhos iniciais, reconhecimento e celebração. Muito importante você celebrar e recompensar os ganhos iniciais da equipe de vendas. Cada vez que a gente aumenta alguma coisa, seja um indivíduo ou seja a equipe toda, a gente tem que reconhecer publicamente os esforços individuais e coletivos, destacando os resultados alcançados, o como foi feito esse resultado, é muito importante o como, presta atenção, não só o resultado, mas o como também, e os benefícios que a gente conseguiu com isso. Isso não apenas reforça o plano de 90 dias, mas também incentiva a equipe a continuar buscando sucesso. Nossa pauta número 8, que vai ser muito importante, principalmente se você for de uma grande empresa, uma média grande empresa, você vai ter que fazer parcerias com outros setores, coalizões. Então, boa parte do teu sucesso como gestor comercial vai depender da tua capacidade de influenciar essas pessoas que estão em outros setores, não estão sob a tua liderança. Esse alinhamento estratégico é o que tu tem que buscar. Tem áreas muito importantes para isso: marketing, finanças, operações, atendimento ao cliente. Então, o gestor tem que garantir e compartilhar essa visão que ele deu para os seus vendedores, né, que foi uma das nossas pautas aqui. Eu dei uma visão de onde eu quero chegar, eu tenho que compartilhar com essas áreas, porque você já imaginou se você realmente aumenta as vendas e funciona o plano, e a área de logística, de compras não está pronta e não comprou o que tinha que comprar para produzir? E aí você não entrega, virou um problema, né? Responsabilidade compartilhada. Quando você tem as coalizões, quando várias áreas estão envolvidas nos objetivos comerciais, porque você compartilhou, a responsabilidade pelo sucesso é compartilhada. Isso pode facilitar a vida do gestor comercial. Por quê? Porque todo mundo quer fazer dar certo. Pauta 9, avaliar o progresso. Preocupe-se em avaliar o progresso da equipe em relação às metas estabelecidas. Lembra que lá nas responsabilidades que eu mostrei no início da aula, e se você está chegando agora, você vai poder ver um replay depois, você vai ver o que você definiu, como você queria caminhar, e você vai avaliar esse progresso, antes que acabe o prazo. Antes de acabar os 90 dias, está trabalhando todo dia e toda semana, está fazendo um fechamento. Vai ver o que você aprendeu. O que eu aprendi? Quais são as lições dessa semana? Vai documentar elas. Para quê? Para não errar de novo. Para você ter o jeito certo, para alguém que veio depois de você também ter o jeito certo. A pauta 10, você vai reconhecer e celebrar as conquistas. Eu falei que era uma das 5 maneiras de você ganhar ganhos iniciais, né, conquistar ganhos iniciais, mas também é uma boa maneira de você fechar os primeiros 90 dias. O reconhecimento, a celebração das conquistas é uma prática fundamental para promover esse ambiente de trabalho positivo e motivador. Não vai existir um bom clima de trabalho se não tiver algumas práticas de reconhecimento e celebração. Então, o ciclo virtuoso da celebração. Veja só o que faz uma boa celebração. À medida que os vendedores são motivados, bem-sucedidos, sua confiança cresce. E com a confiança, eles se sentem mais capazes de enfrentar desafios maiores. O que, por sua vez, os motiva ainda mais. É uma espiral ascendente de desempenho e motivação.
Só que quando eu tenho um desafio maior e eu alcanço, eu tenho que celebrar, eu tenho que reconhecer, para marcar o fim de uma era e para botar um novo desafio para a próxima. Eu tenho que dar um fim, é uma transição também da performance. Essa tabela, pessoal, ela vai estar aqui. Tira uma print para você. Tira uma print para você, ou depois você pega o replay e tira uma print. Mas eu separei aqui, vai ficar bem fácil. Conquista e esforço. Eu tenho um foco diferente para conquista e esforço. Na conquista, eu celebro resultados mensuráveis e tangíveis. Faturamento, por exemplo. E o foco do esforço é valorizar o comprometimento, a dedicação. Como é que eu reconheço? Conquista, meta batida, objetivo conquistado, marco alcançado. Como é que eu reconheço esforço? Esforço, persistência, resiliência. O cara foi muito esforçado para tentar abrir clientes, mas não bateu a meta. Mas eu reconheço o esforço. Indicador, por exemplo, de conquista, resultado financeiro, número de vendas. E indicador de esforço, desenvolvimento pessoal ou profissional. Fez os cursos, concluiu, foi um bom aluno. Motivação para conquista, incentiva a busca de meta clara e mensurável. Motivação para o esforço motiva a manter o comprometimento, independentemente do resultado. Ou seja, eu quero que ele continue se esforçando, porque é a única maneira de ele também conquistar, através do esforço, a conquista. E premiação de conquista, bônus financeiro, comissão extra, prêmio, reconhecimento público. E qual é a premiação do esforço? Elogio, agradecimento, desenvolvimento profissional, dê um curso, dê um treinamento para ele, feedback construtivo, dê uma folga eventual, qualquer coisa desse tipo. Mas não misture conquista com esforço. É onde está a maior parte dos erros desse item de celebração e de premiação e de reconhecimento, está em eu confundir conquista com esforço. Razões para a gente celebrar, então. Eu estou falando de celebração, né? Quais são as razões? Reconhecimento pelo esforço, redução do estresse, se eu celebro, diminui o estresse, retenção de talentos, a celebração vira um bom clima de trabalho, eu faço amizades, isso dificulta eu sair da empresa, dá foco em resultados, porque eu estou celebrando resultados, aumento da confiança e a motivação duradoura. Ou seja, eu quero ter a celebração todo mês, para isso tem que bater meta. A rotina semanal de gestão. Então, o nosso último tópico aqui, as principais atividades do gestor devem estar direcionadas para impulsionar o desempenho da equipe de vendas, promovendo o alcance da meta estabelecida e o crescimento do negócio. Lá, desde o início, já vem batendo nisso, né? Você vai estar seguro se você bater meta com a sua equipe mês a mês. Então, 4 atividades semanais de um gestor comercial. Primeira, avaliar o funil de vendas da equipe. O que é o funil de vendas? É o que está sendo negociado, projetos, contatos, não compraram ainda. Este é o funil. Como é que está esse funil? Quem é que está quente, quem é que está morno, quem é que está frio? Quente é uma linguagem de está perto de fechar. Morno está quase lá. Frio, não, tá, nem começou, não dá para contar para o próximo mês. E isso é o funil de vendas. Então, aqui o gestor deve os avanços de cada vendedor, em comparação com as metas. Ele vai ter que avaliar as oportunidades que estão quentes e frias dentro do funil. Ele vai ter que avaliar a análise de oportunidades, o que vai dar foco em quem para fechar negócios. Pauta 2 aqui, né? A agenda semanal. Definir a tática da semana para cada vendedor. Cada vendedor vai ter uma meta. Após avaliar essas metas, o funil do vendedor, o gestor tem que definir qual é a tática da semana para esse vendedor. A missão está definida. Então, agora é preciso planejar como cumpri-la. Ou seja, a tática para o vendedor 1 é abrir clientes, 5 essa semana. A tática para o vendedor 2 é colocar a campanha e vender a campanha para todos os clientes. A tática do vendedor 3 é aumentar a positivação, ou seja, a conversão de vendas. Visitou, vendeu, converteu. Então, a conversão é muito baixa. Então, a tática é diferente. Então, é isso que você está definindo neste item aqui da semana de cada vendedor. Então, o que você pode fazer para que o vendedor, lá na sua região, a região dele, tenha uma maior probabilidade de conquistar a sua meta. Então, o gestor deve avaliar o avanço, as oportunidades que estão quentes e frias dentro do funil. Após a análise das oportunidades, vai dar foco naqueles clientes que estão mais quentes, por exemplo. Então, tudo isso faz parte dessa pauta da avaliação. Mais uma pauta semanal, encorajar o time a avançar. Você vai motivar o time,
Sempre avançar, sempre. Eu vendi no mês passado 1.000, agora é quanto? É 1.050, é 1.100, sempre avançando. Independente das dificuldades que estejam se apresentando no momento, sempre avançando. Pelo menos na intenção e na meta é avançar. Então, o gestor tem que aprender a pressionar o time por mais. E a pressão por mais é uma grande habilidade. A gente costuma dizer que é uma das 11 habilidades do gestor comercial, pressionar por mais. A gente vai falar sobre isso na semana da gestão comercial, eu falo dela um pouquinho na sequência aqui. Acompanhar um vendedor em rota. É bom que o gestor vá a campo, observar, treinar o seu vendedor em loco, ou seja, lá na hora de vender. Eu estou treinando um pouquinho antes de entrar, eu vi ele operando, eu saio daquela venda, eu dou um feedback para ele, eu melhoro para a próxima, assim eu vou indo. Esse é o treinamento on the job, que se chama, ou seja, diretamente no trabalho, onde a ação acontece. Tu vai falar do quê? Tu vai observar a performance do atendimento, comportamento que ele teve, atitude, postura, comunicação, tudo, 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 tudo. Você está observando e dando feedback para ele melhorar. Então, aproveite esse giro que você vai fazer para conversar com clientes também, para avaliar a concorrência que está no cliente e para conhecer melhor essa região. Todos esses itens que eu falei vão fazer com que você vire um melhor gestor. E atenção, não vá a campo para vender, tá? Porque isso é para o vendedor. O papel do gestor é fazer heróis e não ser herói. Então não tente ocupar o lugar do vendedor. Deixe ele brilhar. Mas você é o cara que organizou o espetáculo. Vá a campo para treinar o seu vendedor. Beleza? Então, pessoal, esse foi o nosso RV2Go especial Virei Gestor e Agora. Você que está nos assistindo vai receber um link da plataforma nossa aqui depois que ela acabar, que vai ter um replay, você vai poder... E amanhã eu coloco no grupo também, se você está lá no grupo, né, do Virei Gestor, lá no grupo da semana da gestão comercial, eu coloco lá. Eu queria te convidar para a Semana da Gestão Comercial. É um evento gratuito, online. Só que eu vou ter mais chance de aprofundar as coisas. Vão ser aulas bem diretas como essa, vão ser aulas que a gente vai dar mais ferramentas, mais ideias para vocês, dia 5, 6 e 7 de março, sempre às 20 horas. Em geral, o que a gente vai falar? Aula 1. Vamos parar de errar no básico. Tem muita coisa em gestão que foi ensinada para os novos gestores, mas foi ensinada errada já. A coisa já estava antiga e está sendo ensinada ainda. Então, a importância do gestor de parar para gerar novos negócios, né? A gente eliminar esses inimigos da nossa performance, que são esses erros que a gente comete a fazer gestão, que causa, então, esse grande medo que ameaça o gestor comercial. A gente vai explicar o que é o grande medo também. Beleza? Na aula 2, aumente o impacto da sua gestão. Práticas e rotinas de alto impacto que os melhores gestores do mundo aplicam. A gente vai falar nessa aula 2. Aula 3, construindo um caminho seguro. O que fala o gestor comercial de alta performance? É a grande pergunta, pessoal. Se tivesse uma pergunta que todo mundo me faz, todo mundo quer saber, é isso. Tem 25 anos, estava lidando com gestores. O que faz os melhores gestores que tu lidou ao longo de todos esses anos? Eu vou falar para vocês o passo a passo, então, que vai permitir esse jogo grande acontecer. Que você vai conseguir administrar esse forte crescimento ativado por uma cultura de alto impacto liderado por você, gestor comercial. E vai ter uma aula 4 também, que aí vai ser na próxima semana, além das 5, 6 e 7, vai ser na outra semana. A gente vai explicar, né? Você vai assistir a semana, você vai ter acesso à sala 4, que é um tema que afronta muito a vida do gestor. Como agir com vendedores de baixa performance, para que eles se transformem em batedores de meta. Eu tenho uma equipe, metade dela não é baixa performance. Como é que eu faço essa metade virar um batedor de meta? A gente vai ter uma aula só para isso. Então, para quem é a semana do gestor comercial, para quem já lidera uma equipe ou tem interesse em liderar uma equipe de vendas B2B. B2B significa o quê? Vendas de um vendedor para uma outra empresa que tem um comprador. Pode ser uma empresa de serviço, um varejo, pode ser uma outra indústria, mas isso é o B2B. Essa é a nossa grande especialidade. Ah, mas eu vendo para consumidor final, Gustavo. Eu gostei da aula, não posso assistir também? Claro que pode, só que você vai ter que fazer algumas adaptações, tá? De vez de ser uma empresa, você vai ter um cliente. Faça adaptações. Então, pessoal, aqui
tá o nosso link, caso você não faça parte da Semana da Gestão. Tem um QR Code aqui na tela, aponte seu celular e entre, se cadastre, nome e e-mail, entra no grupo. Tá feito. 1 minuto. Ou naquele link ali, para cima deles.com.br/Semana da Gestão. Ó, Semana da Gestão. É para cima deles.com.br/Semana da Gestão. Beleza? Então eu espero vocês lá, dia 5, 6, 7 e 13 de março. É a nossa quarta aula, aquela que eu falei para vocês, especial. Então a gente vai falar todos esses temas a partir de alguns dias para frente aí. Daqui a um pouquinho mais de 10 dias já estamos falando. Maravilha, turma? Então esse foi o nosso RV To Go especial. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite. Passem esse link que vocês receberem para os seus amigos, compartilhem com os seus gestores aí da sua empresa, outros gestores que estão estiverem aqui com a gente. Faça a informação ajudar mais gente possível. Maravilha? É isso aí. Valeu, para cima deles.